Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 41. Yami, você voltou. Após as aulas, Izumi avistou uma figura familiar parada no portão da escola. Seus olhos brilharam, e ela correu em sua direção como uma borboleta, usando até mesmo o chakra para acelerar o passo. Ao ver o sorriso radiante no rosto da garota de cabelos negros e lisos, Yami abriu os braços e abraçou Izumi, que se aproximava. Como de costume, ele repousou as mãos em seus cabelos macios e os acariciou suavemente. O humor dele também melhorou. Sim, o instrutor Jounin do nosso esquadrão foi severamente punido pelo irmão, então ele não nos liderará em missões por um tempo. Ele já é um Jounin e ainda leva bronca do irmão? Ele mereceu. Quem disse para ele sair e se divertir sem mim? Então eu o denunciei. Nossa, esse tio é muito mau. Izumi assentiu com a cabeça, sem entender completamente, mas logo deixou para lá. De mãos dadas com Yami, ela caminhou para casa com ele, conversando sobre as pequenas coisas que tinham acontecido na escola nos últimos dias. Sem a presença de Uchiha Itachi e Yami, o talento de Izumi se destacou e foi rapidamente notado pelos professores. Se fosse qualquer outro Uchiha que se destacasse dessa forma, já teria sido alvo de Danzou e Hiruzen. Mas como Yami havia instruído especificamente que a protegessem, Danzou não pôde fazer nada, e Hiruzen apenas a manteve sob vigilância, sem tomar outras medidas. Portanto, não havia motivo para se preocupar com a segurança de Izumi. Após jantar na casa de Izumi e ajudá-la a treinar um pouco sua liberação de fogo, Yami se despediu. Contudo, ele não saiu do complexo do clã Uchiha. Em vez disso, caminhou em direção à floresta atrás dele. Ele ouvirá de Izumi que após perder para ele, Itachi se tornará ainda mais focado nos treinos. Além de ir em missões, ele passava o resto do tempo treinando na floresta atrás do clã. Às vezes, Izumi também ia lá treinar, e as duas ocasionalmente se encontravam. Mas além de trocarem acenos de cabeça, não havia muita interação. Um era filho do chefe do clã, o outro uma figura periférica dentro do clã Uchiha. O único encontro real entre eles durante a noite da Kyuubi foi interrompido por Yami. Izumi e Itachi eram apenas colegas de classe que por acaso se conheciam. Ao entrar na floresta, Yami percebeu uma fraqueza sua. Sem um ninjutsu sensorial forte, encontrar alguém era extremamente problemático. Originalmente, ele esperava adquirir a Kekkei Genkai Byakugan de Izashi, mas as recompensas das duas fases anteriores tinham sido todas relacionadas ao corpo. Parecia que ele teria que se esforçar ainda mais para conseguir o Byakugan que desejava. Parecia que ele precisaria encontrar um ninjutsu do tipo sensorial que lhe fosse adequado. Yami corria pela floresta enquanto pensava em seu plano de treinamento futuro. De repente, uma bola de fogo iluminou-se no meio da floresta. O céu já estava escuro, por isso ela se destacava claramente. Sem hesitar, Yami correu em direção à luz. Ele não se preocupou em esconder sua presença. Uchiha Itachi, que estava treinando, percebeu o movimento enquanto ele se aproximava. Ele ergueu sua kunai cautelosamente e olhou na direção do som. Um antigo colega de classe apontando uma kunai para mim logo depois de nos conhecermos? O que, quer treinar de novo, Itachi? A voz de Yami ecoou, e no instante seguinte, ele já estava parado diante dele. Yami. Itachi respondeu secamente, mas não baixou sua kunai. Quase ninguém vem aqui. Pensei que fosse uma besta, ou talvez um espião de outra vila infiltrado, então agi por instinto. Esqueçam o treino. Se nos encontrarmos nos exames Chunin, podemos ter outra luta então. Embora tivesse progredido consideravelmente sob a orientação de Shizui e Fugaku ultimamente, Itachi sabia que ainda havia uma lacuna entre ele e Yami. No mínimo, ele só estaria verdadeiramente qualificado para lutar contra ele quando seu Sharingan evoluísse novamente. Estou sempre disponível. Yami deu de ombros com indiferença. Se Itachi já tivesse despertado o Mangekyou, ele poderia ter representado uma ameaça. Mas se fosse apenas o Sharingan comum, com 1 ou 3 Tomoe, não fazia diferença para ele. Vim aqui especificamente para te ver hoje. Para me ver, Itachi pareceu confuso. Yami sorriu. Notei que o Shizui-senpai não estava em casa. Faz um tempo desde a última vez que pedi conselhos a ele, e estou ficando um pouco inquieto. Então avise-o, estarei em casa o dia todo amanhã. Ele pode vir a qualquer hora. Itachi assentiu levemente com a cabeça. Eu avisarei. Mais alguma coisa, Yami? Não. Continue treinando. Tente durar mais tempo da próxima vez. Com um gesto de mão, Yami ativou a técnica de cintilação corporal e desapareceu diante de Itachi. Itachi olhou em silêncio na direção em que Yami havia ido, depois voltou a se concentrar em seu treinamento de liberação de fogo. Mas desta vez, uma pequena chama pareceu acender-se em seus olhos, e a temperatura de sua liberação de fogo tornou-se ainda mais intensa. Durar mais tempo. Subestimar o Uchiha terá um preço. De volta a casa, Yami começou a vasculhar caixas e armários. Ele reuniu todos os pergaminhos de ninjutsu da mansão e os espalhou pelo chão. Então, ele começou a folheá-las uma por uma. Eu já aprendi clones das sombras múltiplas. Barreira de água. Também aprendi isso. Esfera de vácuo. Vou guardar isso por enquanto. Porque todos esses são ninjutsus elementais. Enquanto folheava os pergaminhos, Yami franziu a testa. Não havia um único ninjutsu sensorial em casa, apenas vários jutsus elementais e o pergaminho de esgrima que Danzou lhe dera. Parece que vou ter que pedir emprestado o livro da selagem ao velho. Ao pousar o último pergaminho de liberação da terra, Yami desistiu. Ele se lembrou de que Namikaze Minato havia dominado uma técnica que lhe permitia sentir os inimigos tocando o chão com os dedos. Provavelmente estava registrada no livro do selamento. Mas quando Yami abriu seu painel de status e verificou suas estatísticas atuais, ele ainda não tinha certeza se possuía algum talento sensorial. Dito isso, ele achava improvável que o ninjutsu sensorial exigisse um talento específico. Caso contrário, depois de treinar por mais de um ano, ele não estaria ainda sem dominar nem mesmo o mais básico.
Esqueça isso por agora. Hora de dormir. Após guardar todos os pergaminhos na estante, Yami tomou um banho e voltou para o quarto para descansar. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, Uchiha Shizui chegou à casa de Yami com uma espada presa às costas. Shizui-senpai. Yami, quanto tempo? Shizui sorriu afetuosamente. Yami assentiu com a cabeça. Sim, faz um tempo. Reservei o campo de treinamento, queria aprender com você e ver o quanto melhorei ultimamente. Na noite anterior, ao retornar para casa, Shizui viu o bilhete deixado por Itachi e não ficou surpreso. Os dois saíram do complexo Shimura e se dirigiram para o campo de treinamento. Capítulo 42. Embora tivesse outro motivo para procurar Shizui desta vez, Yami realmente queria exercitar o corpo. Por isso, ele levou o treino a sério. Naturalmente, seu nível de seriedade permaneceu dentro dos limites do que Shizui podia perceber. Neste mundo, ninguém sabia que ele já havia despertado 5 naturezas básicas de chakra, juntamente com os atributos especiais de Yin e Yang. Para o mundo exterior, Yami possuía apenas os atributos de fogo e vento, além de uma excelente habilidade com a espada. Só isso já bastava para sustentar sua reputação de gênio. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 7 anos e meio. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras. Fogo, vento, limite de ruptura, terra, água, trovão, yin e yang, supremo. Total de chakras, 9,3 cartas, uma carta igual a 5 chakras Jounin padrão. Controle de chakra, talento supremo. Avaliação, sua idade e desenvolvimento físico limitam seu potencial atual. Seja paciente e transforme gradualmente seu talento em força. A segunda etapa da recompensa do vínculo amor materno havia tornado o painel de talentos de Yami extremamente luxuoso, mas sua força não havia melhorado significativamente durante esse período. Conforme observado pelo sistema, mesmo os maiores talentos levam tempo para amadurecer e exigem um desenvolvimento físico correspondente para sustentá-los. A diferença entre um ninja comum e um Kage não pode ser superada da noite para o dia. Campo de treinamento número 18. Em campo aberto, Yami e Shizui estavam travando um combate feroz. Sob o efeito da técnica de cintilação corporal, parecia que ambos estavam usando clones de sombra múltiplos, mas na realidade não eram. O que pareciam ser clones eram meramente imagens residuais deixadas pela cintilação corporal. Cada imagem residual não tinha massa nem substância, mas cada oscilação era o corpo real. Nesse momento, Shizui havia liberado completamente o poder de seu Sharingan de 3 Tomoe. Com sua visão dinâmica, mesmo que sua habilidade com a espada não se comparasse à de Yami, sua velocidade de reação e acuidade visual eram extraordinárias. Enquanto isso, Yami manteve a cabeça ligeiramente baixa, evitando contato visual direto para não ser pego em um genjutsu. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Shizui mudou repentinamente de tática, expelindo uma enorme bola de fogo pela boca. Yami girou sua lâmina, revestindo a espada Kusanagi com chakra de vento e desferindo um golpe para frente. A poderosa energia da espada dividiu a bola de fogo em duas, mas Shizui já havia desaparecido atrás de sua cobertura. No instante seguinte, Yami brandiu sua espada abruptamente para trás, colidindo com a espada curta de Shizui. Tudo isso mantendo a cabeça baixa. Mas no segundo seguinte, ele praguejou baixinho. Droga! A lâmina reluzente da Kusanagi refletia o olhar de Shizui, cujos olhos exibiam um sorriso sutil. Naquele instante, Yami sentiu como se inúmeros monstros se lançassem sobre ele, mostrando suas presas e garras. Quando Shizui pensou que a batalha havia terminado, Yami, que deveria ter sido pego no genjutsu, de repente se moveu e o chutou para longe. Shizui cambaleou no ar várias vezes antes de cair no chão a mais de 10 metros de distância. Ele se levantou um tanto desarrumado, olhando para Yami incrédulo. Você não se deixou levar pela ilusão? Yami embainhou a espada e respondeu modestamente. Quase. Estive a um passo de ficar encurralado. Você atuou tão bem assim, hein? Shizui deu um sorriso amargo e jogou sua espada curta de volta sobre o ombro. A luta de fato terminou, mas ele não foi o vencedor. Aquele chute que Yami desferiu foi contido. Se Yami tivesse atacado com toda a sua força naquele momento de vulnerabilidade, ou mesmo brandido sua espada em vez de chutar, ele poderia ter se ferido gravemente. Ou pior, seu chakra está crescendo a uma velocidade incrível, comentou Shizui enquanto tirava 2 tubos de bambu para beber água, jogando um para Yami e tomando um gole do seu. A essência do genjutsu é interromper o fluxo de chakra. Shizui havia avaliado mal a quantidade total de chakra de Yami, então a ilusão falhou. Mas uma derrota ainda era uma derrota. Shizui não deu desculpas, apenas se sentiu genuinamente feliz com o progresso de Yami. Afinal, ele também era em parte seu discípulo. Yami tomou um gole de água e disse calmamente, todo mundo é bom em alguma coisa. Eu só tenho mais chakra. Mas... Shizui olhou para ele de forma estranha. O chakra de Yami era muito mais aterrorizante que o dele, mesmo com o aprimoramento de seu Sharingan de 3 Tomoe. Se isso era apenas um pouco, como ninjas comuns poderiam sobreviver? Mesmo assim, Shizui não insistiu no assunto. Inclinando levemente a cabeça, perguntou, você não me desafiou hoje apenas para treinar, não é? Há algo mais? Yami assentiu calmamente. Mas este não é o lugar certo para falar sobre isso. Vamos para um lugar mais reservado. Ao ouvir isso, Shizui ficou ainda mais curioso. Ele saltou da pedra e guardou o tubo de bambu. Sigam-me. Há um lugar que costumo usar para treinar. Poucas pessoas vão lá. 15 minutos depois, os dois chegaram ao meio da floresta no lado leste de Konoha. Um penhasco se erguia à frente, com uma cachoeira despencando lá embaixo. E aí, o que achou? Perguntou Shizui. Serve. Yami pegou uma pedra e a jogou de um lado para o outro na mão. Shizui-senpai, qual a sua opinião sobre a raiz?
Shizui ficou surpreso. Ele não esperava que Yami perguntasse algo assim. Após refletir por um momento, ele respondeu honestamente. Todos trabalham duro para proteger Konoha, cada um seguindo seu próprio senso de justiça. Os métodos podem variar. A raiz pode habitar as trevas e empregar métodos extremos, mas eu sei que existem missões que só a raiz pode completar. Eles fazem isso pela segurança de Konoha. Exatamente. Todos agem em prol de Konoha. Você enxerga as coisas com clareza, ao contrário de alguns que nutrem um profundo preconceito contra a raiz. Yami ergueu o olhar lentamente, ainda brincando com a pedra na mão. Há uma missão difícil agora. Depois de vasculhar toda a vila, descobri que você é a pessoa mais adequada para o trabalho, Shizui-senpai. Pelo bem da vila, você estaria disposto a realizar isso e prometer não informar o terceiro Hokage? Capítulo 43. No topo do penhasco, Yami e Shizui estavam lado a lado. Dali toda a vista de Konoha se estendia diante deles, os rostos dos 4 Hokages esculpidos na montanha, e o edifício Hokage com cúpula no centro da vila se destacava com imponência. Após Yami expor seu propósito, Shizui ficou em silêncio. Yami não tinha pressa. Ele simplesmente admirava a paisagem. As pessoas se moviam pelas estradas entrecruzadas lá embaixo, tão pequenas e insignificantes como formigas. Enquanto o vento soprava forte e o som da cachoeira batendo nas rochas ecoava sob seus pés, Shizui lentamente mergulhou em pensamentos profundos. Ocultar isso é uma espécie de traição. Isso foi uma exigência para tomar partido? Não, isso não foi possível. Shizui rejeitou imediatamente a ideia que acabará de lhe ocorrer. Apesar de ser chamado de gênio, no fim das contas, ele ainda era apenas um chunin. Ele tinha pouca influência real. No máximo, as pessoas elogiavam seu potencial. Aos olhos de Danzou e do Hokage, ele era apenas uma figura secundária. Essa devia ser uma missão da raiz altamente confidencial, tão secreta que nem mesmo o Hokage foi informado. Coisas assim já haviam acontecido antes. Com a autoridade da raiz, o Hokage não interferia em muitas de suas ações. Yamiko. Shizui reuniu seus pensamentos, virou-se ligeiramente e olhou para Yami ao seu lado. O Lorde Danzou pediu que você entregasse esta mensagem? Não, este é um pedido pessoal meu. Yami respondeu sem hesitar, encarando Shizui abertamente. Entendo. Shizui não acreditou, mas isso só reforçou sua suspeita. Pessoas inteligentes pensam de forma independente. Elas não confiam cegamente nos outros, elas formam seus próprios julgamentos. Mas essa também é a sua fraqueza. Eles depositam muita confiança em seu próprio raciocínio e, como resultado, não confiam nos outros. Para Shizui, as palavras e o comportamento de Yami pareciam naturais, como se ele tivesse sido treinado para dizê-las. O que, por sua vez, as fazia parecer artificiais. Então, tudo isso deve ser uma mensagem de Danzou. Ao ver a expressão de Shizui, um leve sorriso surgiu nos olhos de Yami. Tudo estava progredindo conforme o esperado. Sua idade, a identidade de uma criança, a gravidade que acompanhava o fato de ser um membro da raiz e o reconhecimento que ele já havia conquistado, tudo isso fez Shizui pensar exatamente como ele queria. Posso perguntar qual é a missão, especificamente? Não. Yami balançou a cabeça negativamente. Só lhe contarei se aceitar e prometer não informar o terceiro Hokage. Mas se você contar, uma folha voou de longe. Yami a pegou e lentamente a rasgou ao meio. Shizui, você já me ensinou antes, então não farei nada com você, mas Itachi é diferente. Você não quer que Itachi morra jovem, quer? O olhar de Shizui se aguçou instantaneamente. O anfitrião e Uchiha Shizui alcançaram o segundo estágio do vínculo do medo. Recompensa, talento especialista em ilusão. Itachi ocupava um lugar insubstituível no coração de Shizui. Ele o tratava como o irmão mais novo e Itachi o admirava da mesma forma. Yami? Não, Danzou. Estava usando Itachi para ameaçá-lo. A aura outrora gentil de Shizui subitamente tornou-se fria. O vento uivante cessou e o mundo silenciou. Mas Yami manteve a calma, continuando a rasgar a folha lentamente. Em termos de força de combate real, ele não era mais fraco que Shizui. Yami tinha certeza de que Shizui ainda não havia despertado seu Mangekyou. Ainda faltavam cerca de 4 anos para sua morte. Somente após obter Kotoa Matsukami, Shizui desenvolveria a crença e a confiança necessárias para resolver o conflito entre a vila e o clã Uchiha. No momento, ele não era capaz disso. Se ele agisse agora, morreria mais cedo. Ao perceber que Yami permanecia impassível, Shizui soube que não havia nada que pudesse fazer. Yamiko, você não acha isso muito desprezível? Shizui disse impotente. Você está usando Itachi para me ameaçar. Ele também é um aldeão, seu camarada. Yami permaneceu impassível. Tudo é para o bem maior. Até mesmo os aldeões podem ser sacrificados. Tudo visa o bem maior. Shizui ficou atônito, ponderando cuidadosamente as palavras de Yami. Quanto mais ele pensava nisso, mais profunda a ideia lhe parecia. Será que Danzou realmente teria concebido algo tão filosófico? Shizui não pôde deixar de sentir admiração. A imagem de Danzou em seu coração cresceu instantaneamente e sua atitude também se suavizou. Essa missão deve ser extremamente importante e confidencial. Caso contrário, não estaria sendo mantida em segredo do Hokage. Contanto que o Hokage não pergunte, não há problema em não denunciar, certo? Convencido de que estava certo, Shizui assentiu com a cabeça e disse seriamente, contanto que não prejudique os interesses da vila, aceitarei a missão e a manterei em segredo. Um sorriso surgiu no rosto jovem de Yami. Uma decisão sábia, Shizui-senpai. Esta missão não prejudicará a aldeia. Pelo contrário, irá fortalecê-la. Shizui finalmente soltou um suspiro de alívio. Então me conte os detalhes.
Shizui-senpai, você sabe algo sobre a usuária de liberação de queimadura Pakura? Perguntou Yami. Shizui assentiu. Claro, ela é uma heroína de Sunagakure que possui o Kekkei Genkai liberação de queimadura. Nunca lutei contra ela, mas sua reputação é bem conhecida. Ao ouvir isso, ele olhou para Yami com um certo nervosismo. Não me diga, você quer que eu a assassine? Diante de uma ninja experiente como ela, mesmo com sua técnica de cintilação corporal, Shizui se sentia inseguro. Claro que não. Yami balançou a cabeça. Pelo contrário, outra pessoa quer matá-la. Eu quero que você a salve. O quê? Shizui olhou para ele incrédulo. Seu Sharingan quase se ativou com o choque. Há pouco tempo, a Raiz recebeu informações de que Sunagakure planeja abandonar Pakura para se reconciliar com Kerigakure. Eles pretendem usar a vida dela para aplacar a ira de Kerigakure. No mês que vem, não, na verdade, é dia 15 deste mês. Ela irá para a Terra da Água em uma missão. Kerigakure já recebeu as informações e irá emboscá-la em um desfiladeiro, matando-a com flechas. Após explicar tudo, Yami disse seriamente, traída pela própria aldeia, Pakura certamente ficará ressentida. Mesmo que não consigamos convencê-la a se submeter, a Raiz ainda poderá usá-la. Shizui-senpai, sua técnica de cintilação corporal e seu genjutsu são os mais fortes da vila. Mais importante ainda, você é leal a Konoha. Isso faz de você a pessoa mais adequada para esta missão. Capítulo 44. Konohyo, a tolerância do terceiro Hokage para com Danzou. Shizui não teve escolha a não ser aceitar a missão, mas já não se mostrava tão resistente como no início. O que Shimura disse fazia sentido. O valor de um ninja de nível Kage era imensurável. Principalmente por possuir o estilo incendiário, tanto viva quanto morta, Pakura era de grande importância para Konoha. A única dificuldade residia em resgatá-la da emboscada armada pelos ninjas da névoa e pelos ninjas da areia, sem ser descoberta por nenhuma das nações. Shizui pediu mais detalhes, e Yami não escondeu nada, contando-lhe tudo o que havia reunido a partir das informações de Matsumoto e de sua própria análise. Após ouvir, Shizui sentiu-se mais confiante e disse com firmeza: vou à delegacia pedir licença agora. Saio amanhã. Embora ainda faltassem mais de 10 dias, Shizui precisava de tempo para uma preparação completa. Ele não podia se dar ao luxo de perder um único momento. Boa sorte na sua missão, Shizui-senpai. Enquanto observava a figura de Shizui serpenteando pela floresta, Yami acenou, sua voz chegando precisamente aos ouvidos de Shizui. Estarei esperando por você com Itachi. Shizui pousou em uma grande árvore, mas perdeu o equilíbrio e caiu através de seu tronco grosso. Aquele garoto tem um lado maldoso. Após deixar o penhasco, Yami refletiu sobre o assunto e decidiu informar o velho. Afinal, uma vez que Pakura fosse trazida de volta, ela ficaria sob o controle da Raiz. Não era algo que ele pudesse esconder dele. Em território de Konoha, o velho tinha mais espiões do que Hiruzen. Quando Yami chegou à base da Raiz, Danzou estava, como de costume, escolhendo aleatoriamente algumas almas infelizes em seu escritório para manipular. Yami foi direto ao ponto, explicando seu plano e seus preparativos. Danzou franziu a testa, mas não interrompeu até que Yami terminasse de falar. Após um momento de reflexão, ele se levantou, caminhando lentamente enquanto falava. Yami, você ainda é muito idealista. Como ninjas somos ferramentas. Mesmo que os superiores nos usem em troca de benefícios, alguém como Pakura pode ficar insatisfeita, mas ela precisa aprender a entender. Yami não refutou, apenas assentiu com a cabeça. Não porque ele concordasse, mas porque neste mundo distorcido, era assim que a maioria das pessoas pensava. Tomemos Shizui como exemplo. Depois que Danzou arrancou seus olhos, sua primeira reação não foi vingança. Ele simplesmente pensou que Danzou não confiava nele o suficiente e tentou compreendê-lo. Ou Itachi. Mesmo depois de Danzou ter matado seu querido irmão, ele continuou atuando como espião tanto para Hiruzen quanto para Danzou dentro do clã Uchiha, fornecendo-lhes informações, e acabou exterminando seu próprio clã pelo bem da vila. Tudo isso apenas comprovou que após gerações de lavagem cerebral, os pensamentos e comportamentos de muitas pessoas não eram mais compreensíveis para Yami. Mas Pakura era diferente. Em seu estado impuro, ela claramente expressou ódio por Sunagakure, embora na trama original ela tenha sido eventualmente persuadida a retornar à Terra Pura. Contanto que ela pudesse ser trazida de volta e submetida a mais de uma década de lavagem cerebral, não haveria nada com que se preocupar naquela altura. Velho, não seja tão categórico, disse Yami com um sorriso. Ela é uma ninja de nível Kage, vale a pena tentar. Se não funcionar, podemos simplesmente matá-la. Não perderemos nada. É verdade. Danzou sorriu. Então não tenho objeções. Deixe o Uchiha Shizui tentar. Se vai ter sucesso ou não, não nos interessa. Mas, os olhos de Danzou brilharam friamente. Seus métodos de ameaçar as pessoas são muito brandos. O que é um Uchiha Itachi? Da próxima vez, se quiser que ele faça alguma coisa, use todo o clã Uchiha para pressioná-lo. Por exemplo, Shizui, você não quer que seu clã seja designado para missões com alta taxa de mortalidade no futuro, quer? Entender? Yami, ele achava que já era descarado o suficiente, mas descobriu que ainda era um novato diante de um mestre. O que mais ele poderia dizer? Em outro local, a divisão de interrogatório havia terminado de coletar todas as informações de Matsumoto Jiku. Com o relatório em mãos, Yamanaka Inoishi franziu profundamente a testa, como se estivesse lidando com um sério dilema. Conforme o sol começava a se pôr e o brilho vermelho e quente preenchia a sala, ele finalmente cerrou os dentes, pegou o relatório e dirigiu-se ao prédio do Hokage para se encontrar com Hiruzen.
O terceiro Hokage, o espião capturado pela equipe de Zashi, foi interrogado. Alguma informação importante? Perguntou Hiruzen ainda tragando seu cachimbo. Este é o relatório compilado. Por favor, dê uma olhada. Inoishi colocou as informações respeitosamente sobre a mesa e deu um passo para trás. Hiruzen deu uma olhada rápida no documento, marcando vários pontos-chave em vermelho. Vendo que Inoishi não ia embora, ele perguntou confuso. Inoishi, há mais alguma coisa? Hokage-sama. Inoishi baixou a voz, descobri que alguém adulterou parte das memórias do espião. O método é muito familiar, assemelha-se às técnicas secretas do clã Yamanaka. Hiruzen fez uma pausa e pousou lentamente o cachimbo. Pode ser restaurado? Sinto muito, mas não consegui, respondeu Inoishi, impotente. Entendo. Hiruzen não o culpou e em vez disso o encorajou gentilmente. Você trabalhou muito ultimamente. Vá para casa mais cedo hoje e passe um tempo com sua família. Proteger a aldeia é importante, mas o vínculo familiar também é. Inoishi ficou profundamente comovido. Ele fez uma reverência novamente antes de sair do escritório. Assim que ele saiu, o sorriso desapareceu do rosto de Hiruzen. Danzou. Como ele poderia não entender a implicação de Inoishi? Os únicos capazes disso, e com audácia para tal, eram pessoas da raiz de Danzou. Ainda assim, Hiruzen não estava preocupado com as intenções de Danzou. Os dois haviam trabalhado juntos e discordado por anos, suas visões políticas divergindo e convergindo repetidamente. Hiruzen tinha certeza de que Danzou jamais trairia a vila. Mesmo que por vezes Danzou agisse mais como um companheiro de equipe desprezível do que como um camarada, e muitas vezes causasse mais danos do que um traidor, no fim das contas, suas intenções eram baseadas na lealdade. Após tomar nota da informação, Hiruzen não lhe deu muita atenção e passou a tratar de outros assuntos. O próximo documento que lhe chamou a atenção foi uma notícia sobre o clã Uchiha. A Uchiha Shizui sofreu um ferimento acidental durante o treinamento de ninjutsu e precisa de meio mês de repouso. O afastamento foi comunicado ao departamento de polícia. Capítulo 45. Complexo do clã Shimura, residência de Yami. Yami estava sentado de pernas cruzadas no tatame, desenrolando um pergaminho quase tão alto quanto ele. Era uma réplica do pergaminho dos selos que inúmeros ninjas sonhavam em ver com seus próprios olhos. Danzou havia jogado para ele depois de ouvir que Yami queria aprender ninjutsu sensorial. Ter conexões realmente compensava. Para um ninja comum sequer se qualificar para aprender um jutsu proibido do pergaminho, não bastava que seu histórico fosse impecável. Eles também precisavam ter feito grandes contribuições para Konoha. Como recompensa, Hiruzen permitia que escolhessem um jutsu para aprender, mas Yami podia estudar o quanto quisesse sem restrições. Dito isso, Danzou havia alertado. Certas técnicas consideradas extremamente perigosas exigiam permissão para serem aprendidas, enquanto outras não. Bem, o pergaminho dos selos também continha ninjutsu comum. É provável que Senju Tobirama tenha criado um jutsu, e Senju Hashirama, sem sequer olhar para ele, ordenou que fosse selado. Após a morte de Hashirama, Tobirama pareceu desenvolver o hábito de selar tudo o que criava. Estilo água, onda cortante, modificada, bala do dragão de água, versão com 3 selos de mão, bala do dragão de água, lâmina de água de vórtice duro, golpe cavalgando a água. Ao ver a longa lista de técnicas de liberação de água, Yami ficou deslumbrado. Mas ele não se esqueceu de seu objetivo principal. Ignorando as técnicas que enlouqueceriam qualquer usuário de liberação de água, ele se concentrou em localizar jutsus sensoriais. Por fim, ele a encontrou bem no final do pergaminho. Onda espiritual, ilusão, toque, rastreamento supersensorial, detecção suprema, estilo sombra, riscado, olho da mente da Kagura, versão universal. A boca de Yami se contraiu. Esse estilo de nomeação só podia ser Namikaze Minato. O nome simplificado que surgiu posteriormente foi provavelmente ideia de Kushina. Ao conectar os dedos ao chão e espalhar um grande número de fios de chakra, o dispositivo permitia ao usuário sentir a energia vital dentro de um determinado alcance. Em comparação com o olho da mente original do Kagura, o alcance e a precisão foram significativamente enfraquecidos, mas ainda era um ninjutsu sensorial poderoso. O mais importante é que não exigia a linhagem sanguínea Uzumaki. Contanto que o controle de chakra fosse preciso o suficiente, poderia ser dominado, tornando-o muito adequado para Yami. Após copiar o método de treinamento para a onda espiritual, ilusão, toque, em olho da mente da Kagura, versão universal, Yami começou a selecionar outras técnicas. Para sua surpresa, o estilo de fogo característico de Uchiha Madara, chama destruidora majestosa, estava registrado no pergaminho, assim como outros estilos de fogo que já haviam se perdido dentro do clã Uchiha. Copie tudo. Simplesmente copie tudo. Dessa forma, ele poderia aprender o que quisesse mais tarde, sem precisar ficar pedindo o pergaminho dos selos emprestado ao velho. Após transcrever cerca de 20 jutsus e seus métodos de treinamento, Yami parou, esfregando o pulso dolorido. Ele já possuía diversos jutsus de todas as 5 naturezas de chakra, além da técnica do portador das trevas, da técnica do deus voador do trovão e das etiquetas explosivas multiplicadoras mútuas. Quanto à liberação de madeira, ao selo consumidor de demônios mortos e à reencarnação do mundo impuro, ou ele ainda não estava pronto para aprendê-los, ou não conseguiria usá-los mesmo se quisesse, então não lhes deu muita importância. Ele não era Orochimaru, ele não tinha necessidade de aprender todos os jutsus do mundo, mas com todos os 5 atributos dos chakras e um talento excepcional, por que não? Aprender mais jutsus não era apenas para combate, também era importante para experimentar a transformação da natureza do chakra durante o processo de aprendizagem. Foi uma pena que o Haikeri, técnica característica de Kakashi, e o Rasengan de Minato não tenham sido registrados no pergaminho. O Rasengan era bastante fácil, provavelmente tinha as instruções de treinamento mais detalhadas entre todos os jutsus desenvolvidos pelos Hokages. Então ele poderia aprendê-lo sozinho.
Haikeri, porém, ele teria que dar um jeito de consegui-lo. Possuía muitos derivados e sua eficácia era comprovada. Bem, ele não podia simplesmente ficar alimentando os inimigos com espetos de almôndegas para sempre, podia? Quanto à técnica do deus voador do trovão, embora ainda lhe faltasse um fragmento de talento, Raido Nimiashi e Shiranui Gema estavam na linha de frente. Ele certamente conseguiria obtê-lo assim que eles retornassem. Se tudo mais falhasse, ele poderia forjar um laço de vida e morte. Ao escolher seus jutsus, Yami percebeu algo. Konoha possuía pouquíssimas técnicas avançadas de liberação de vento. Apenas o jutsu de rank A, foice de vento, que havia sido obtido em Sunagakure. Uma vaga ideia começou a se formar em sua mente. Parecia que ele teria que confiar em si mesmo para reviver a glória da liberação de vento. No dia seguinte, Esashi ainda se recuperava dos ferimentos. Justo quando Yami se preparava para procurar um lugar para treinar seu jutsu, alguém veio procurá-lo novamente. Yugal? Ao ver a garota de cabelos roxos à sua frente mexendo nervosamente nos dedos, Yami perguntou curioso: "Por que você está aqui? Você tem alguma missão?" "Não, nenhuma missão." Yugal balançou a cabeça e mordeu levemente o lábio. Finalmente, ela se decidiu, curvou-se profundamente e disse sinceramente: "Yami-kun, por favor, me ensine a arte da espada." Yami ficou surpreso. Ele não esperava que Yugal viesse por causa disso. Na verdade, o que ele não sabia era que Yugal vinha debatendo-se com isso há vários dias. A ideia, na verdade, surgiu para Raiz quando ela perdeu para ele. Durante a jornada, após receber alguns conselhos dele, ela percebeu o quão diferentes eram seus níveis de habilidade com a espada. Não se tratava apenas de força, mas também de visão e alicerce. O motivo de ela não ter vindo antes não era orgulho. Para aprimorar sua esgrima, o orgulho não importava. Mas a transmissão da esgrima era um assunto delicado em qualquer lugar. Naquela época, seu pai havia trabalhado por anos para conquistar a oportunidade de estudar a dança da lua crescente com o pai de Ayati antes de ser aceito como discípulo. Embora Yami fosse mais novo que ela, se ele concordasse, ela não hesitaria em se tornar sua aluna. Yugal sabia que aquilo era um impulso, mas tinha seus motivos. "Sente-se primeiro. Não podemos conversar direito assim." Yami saiu do transe. Depois de organizar os pensamentos, puxou Yugal para dentro e a levou para a sala de chá. Após um garçom trazer 2 xícaras de chá frio, ele falou devagar: "Ensinar esgrima não é grande coisa para mim, mas o velho sempre diz: você não deve sofrer nenhuma perda. Você tem que merecer algo pelo seu esforço. Podemos falar sobre a recompensa mais tarde. Pode me dizer por que você está tão desesperado para aprimorar sua esgrima?" Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. A história de Yugal era simples. Quando a equipe se reuniu pela primeira vez, Yuga Izashi quase deixou escapar. O pai de Yugal e o pai de Jeko Ayati morreram no campo de batalha na terra. Quando seus corpos foram encontrados, estavam incompletos, brutalmente desmembrados. Após investigação, determinou-se que quem os matou foi um Jounin chamado Bunga, um ninja muito valorizado em Iwagakure sob o comando do terceiro Tsuchikage Onoki. Yugal treinou incansavelmente na esgrima com um único objetivo: vingar pessoalmente a morte de seu pai, matando o assassino dele. Monga. Yami apoiou o queixo na mão pequena, pensativo. Ele se lembrava vagamente dessa pessoa. Era de fato um dos ninjas mais fortes do país da Terra, com uma aparência um tanto semelhante à do pai de Kurotsushi, Kitsushi. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele se tornou líder do esquadrão de selamento, o que significava que, no fim, a vingança de Yugal havia falhado. Quando é que a vingança realmente acaba? Yami suspirou como um adulto mirim, completamente em desacordo com sua pouca idade. A expressão de Yugal mudou. Ela pensou que Yami estava rejeitando seu pedido. Mas antes que ela pudesse demonstrar decepção, ouviu o garotinho continuar suspirando. É por isso que quando você mata alguém, você tem que arrancá-lo pela raiz, seja ele grande ou pequeno, mate todos eles. Senão, quando os filhos deles crescerem, eles virão atrás de você. O ciclo nunca termina. Que saco. Yugal, ela havia se esquecido de que Yami era neto de Danzou. Não havia a menor chance de ele dizer algo sentimental. Posso te ensinar esgrima. Yami tomou um gole lento de sua xícara de chá. Não só tenho as técnicas de espada de Konoha, como também técnicas raras de outras vilas que o velho colecionou para mim. Mas, o que você está oferecendo em troca? Dinheiro, perguntou Yugal, hesitante. Ainda tenho economias e posso te dar o que ganharei em missões no futuro. Quanto vale o seu dinheiro? Um único desfalque do velho vale mais do que isso. Yami balançou a cabeça. E eu também não preciso de jutsu. Já sou qualificado para aprender a maioria dos jutsus em Konoha. A família Uzuki era originalmente um clã samurai, então vocês nem têm uma base em ninjutsu. A cada palavra, Yugal baixava a cabeça mais e mais, até finalmente escondê-la sobre o peito. Só hoje ela percebeu que a pessoa que sempre fora elogiada por seus superiores e professores como excepcional, na verdade, era tão deficiente. Claro, Yami, percebendo que havia chegado ao seu limite, finalmente cedeu. Você ainda tem um grande potencial. Ótimo. Considere isso meu investimento. Então, a cada mês que eu te treinar, você me ajudará com uma coisa. Não se preocupe, não será nada como trair a aldeia. Você aceita essa condição? Sem problema. Yugal concordou sem hesitar e fez uma profunda reverência. Obrigado, Yami-kun. Jin. O vínculo entre anfitrião e Uzuki Yugal atingiu o terceiro estágio. Recompensa, esgrima Noite de Lua Nebulosa. A informação sobre Noite de Lua Nebulosa surgiu na mente de Yami. Era uma técnica avançada de espada fundida com dança da lua crescente. Embora seu poder não fosse particularmente excepcional, seu estilo de ataque era altamente incomum. Certo. Yami pousou a xícara de chá e se levantou. Eu já ia treinar mesmo. Venha comigo. Yugal assentiu com a cabeça e seguiu obedientemente.
Campo de treinamento número 47, ainda era o mesmo lugar onde a equipe de Isashi se reunirá pela primeira vez. Embora Yami já tivesse um bom domínio das habilidades de Yugao, ele decidiu treinar novamente apenas por precaução. Dessa vez, Yami apenas se defendeu e não atacou, permitindo que Yugao desse tudo de si. Após cerca de 15 minutos de combate, Yami ordenou que parassem. A essa altura, Yugao já estava ofegante e encharcado de suor. Você sabe qual é o seu problema? Yami sentou-se em uma grande pedra, jogando a espada Kusanagi para o lado com um gesto displicente. Resistência? Perguntou Yugao entre respirações ofegantes. Superficial, zombou Yami. Isso é o básico. Depois de 5 minutos, sua força e velocidade com a espada diminuem. Depois de 10 minutos, você nem consegue executar as técnicas direito. Além disso, sua força básica é praticamente a mesma de uma criança. Qual o sentido de aprender técnicas de espada mais elaboradas? Pá! Com um leve golpe de mão na pedra, a espada Kusanagi saltou para cima. Yami a apanhou no ar e a desceu com força. A rocha inteira se partiu em duas, revelando um corte liso e limpo. Independentemente de tudo, velocidade e força são a base de tudo. Somente quando a força básica é equilibrada é que a técnica e a tática entram em jogo. Não se concentre no treinamento com espada por enquanto. Melhore primeiro seu condicionamento físico e sua capacidade total de chakra. Ao ver sua expressão séria apesar da pouca idade, Yugao assentiu firmemente. Eu entendo, Yami-kun. Ótimo. Vá refinar seu chakra. Eu começarei meu próprio treinamento. Yugao sentou-se de pernas cruzadas sob uma grande árvore, concentrando-se no refinamento de chakra, enquanto Yami começou a praticar o olho da mente do Kagura, versão universal. Ele colocou os dedos no chão e liberou o chakra suavemente, de forma constante e ordenada, dividindo-o em inúmeros filamentos finos que se espalharam pela terra, formando uma estrutura semelhante a uma teia. O chakra funcionava como o olho da vontade, permitindo ao usuário sentir a presença de formas de vida próximas. O primeiro passo foi fácil. Liberar o chakra foi como andar sobre a água. A parte difícil foi o segundo passo, espalhar os fios de chakra uniformemente e manter a mesma força em cada um. Caso contrário, a percepção seria imprecisa. Mesmo com seu talento de controle de chakra de nível supremo, ainda foi necessário praticar repetidamente para dominá-lo. O sol finalmente começou a se pôr. Yugao passou o dia inteiro refinando o chakra, e Yami passou o dia inteiro cutucando o chão. A essa altura, ambos estavam famintos. Yugao tomou a iniciativa de convidar Yami para um churrasco. Ela havia descoberto da última vez que ele adorava, especialmente carne bovina. Enquanto isso, Kurenai permanecia do lado de fora da casa de Yugao, completamente perplexa. Espere, para onde foram as duas colegas de equipe dela? Ela procurou o dia todo e ainda não conseguiu encontrá-los. Eles foram em missão sem avisá-la? Capítulo 47. Yakiniku-ke. Era a hora do jantar e o restaurante estava lotado de convidados. A maioria eram Jounin e Chunin. Poucos genin tinham condições de comer ali. Yugao e Yami estavam sentados em um canto, com a mesa repleta de carne bovina de primeira qualidade, totalizando dezenas de milhares de ryu. Yami só se concentrava em comer, enquanto Yugao cuidava do churrasco. Ela até mesmo enchia o copo de leite dele de vez em quando e limpava os cantos da boca dele. Na verdade, Yugao só parecia fria e distante para os estranhos. Uma vez que se tornava conhecida, ela era uma mulher gentil e tradicional, como uma Yamato Nadesico. Quanto a Kurenai, ela parecia mais madura e elegante por fora, mas mentalmente ainda era uma garotinha. Ela e Yami viviam discutindo. Os dois vinham discutindo quase todos os dias ultimamente. Isashi estava à beira de um ataque de nervos. De tanto ouvir aquilo, sentia-se como se estivesse administrando uma creche. Ah, isso foi perfeito. Após terminar o 20º prato de churrasco, Yami tomou um grande gole de leite, suspirou de satisfação e encerrou a batalha. A refeição tinha sido incrivelmente relaxante. Ele não precisou pensar em mais nada. Cada pedaço de carne havia sido grelhado por Yugao à perfeição, nem muito mal passado nem passado do ponto. Ele podia simplesmente colocá-lo na boca. Yugao, sua comida é realmente muito boa. Yugao sorriu suavemente. Meu pai costumava ir em missões com frequência. Aprendi a cozinhar, limpar e cuidar de mim mesma desde pequena. Se você tiver a oportunidade, experimente também a minha comida caseira. Eu preparo muitos pratos simples. Então está combinado. Amanhã, não, depois de amanhã, eu passo aí para jantar. Pensando que a escola ninja estaria em recesso nos próximos 2 dias, Yami lembrou que precisava passar um tempo com Izumi, então adiou a refeição gratuita. Izumi não estava presente naquela tarde e, como resultado, seu treinamento do olho da mente do Kagura havia diminuído o ritmo. Por mim, tudo bem. Yugao assentiu e não perguntou que tipo de comida ele queria. Ele já havia mencionado que não era exigente com refeições, e ela se lembrou disso. Volte para casa comigo mais tarde, disse Yami. Tenho uma receita para um banho medicinal. Usá-lo a longo prazo aumentará a atividade celular e fortalecerá o seu corpo. A expressão de Yugao mudou ligeiramente. Yami, eu não posso aceitar isso. O ancião Danzou não aprovaria. Esse tipo de fórmula era uma herança familiar muito valiosa. Mesmo que não pudesse criar um guerreiro poderoso do nível de um Kage, poderia aumentar significativamente a força básica do clã. Não se preocupe. Yami acenou com a mão como quem dispensa o assunto. O velho já usa isso nos ninjas da raiz. Não é algo que foi transmitido pelo clã Shimura. Eu nem sei de onde ele tirou. A maior parte das coisas boas que Danzou tinha em mãos eram roubadas de todos os lugares. Alguns de clãs ninja extintos, outros de nações estrangeiras. Pode-se dizer que ele tinha um estoque considerável. Obrigado, Yami. Farei o meu melhor para concluir qualquer tarefa que me designar, disse Yugao, agradecido. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Sua prioridade agora é ficar mais forte.
Yami deu um tapinha na barriga e pulou do sofá. Os dois saíram do restaurante de churrasco e caminharam em direção à propriedade dos Shimura. Nenhum dos dois disse uma palavra durante o trajeto. Yugal pensava silenciosamente em como retribuir o favor a Yami, enquanto Yami considerava qual presente preparar para a pequena Izumi no dia seguinte. Hehehe, tão grande, tão branco, engula em seco. Naquele instante, uma voz extremamente pervertida chegou aos seus ouvidos. Embora baixa, Yami identificou imediatamente a origem do som com sua intuição aguçada. No telhado de um balneário próximo, um homem de cabelos brancos estava deitado sobre as telhas. Seus longos cabelos brancos lembravam os de um ouriço, ondulando levemente, e ele soltava risadinhas lascivas de vez em quando. Já estava escuro, e aquele trecho da rua não tinha iluminação. Sem olhos bem atentos, você não teria notado nada. Yami bufou e rapidamente fez selos de mão. Liberação de vento, cortador de vendaval. Diversas finas rajadas de vento saíram da boca de Yami e dispararam em direção ao homem de cabelos brancos. O homem pressentiu a técnica desde o início, mas não se preocupou em fazer nenhum selo de mão. Os pelos brancos em suas costas instantaneamente se enrijeceram e se expandiram, envolvendo seu corpo em defesa. O que ele não esperava era que as pás do vento não estivessem apontadas para ele, mas sim para as telhas ao seu lado. Svi! Os azulejos estilhaçaram-se instantaneamente com grandes pedaços a caírem no balneário lá embaixo. Um coro de gritos de pânico irrompeu. O homem de cabelos brancos saltou freneticamente, deu alguns passos para trás e aterrissou diante de Yami e Yugal. Gritou furiosamente, pirralho. Sabe que acabou de arruinar um momento histórico? Acabei de impedir um pervertido, disse Yami secamente. Se sua esposa estivesse tomando banho lá e alguém a espiasse, como você se sentiria? Ah, espere. Yami deu um tapa repentino na própria testa. Como é que um velho tarado como você pode ter uma esposa? Yugal viu o rosto dele e a bandana com a palavra óleo gravada, e sua expressão mudou imediatamente. Ela recuou em choque, instintivamente protegendo Yami atrás de si. Ela ainda parecia assustada. E quem poderia culpá-la? Se fosse um inimigo, ela estaria pronta para morrer para proteger Yami, mas isso, qualquer mulher ficaria apavorada. Já que você é Jiraiya-sama, Yugal gaguejou nervosamente. Yami franziu a testa. Por que você chama todo mundo de mestre? Ele merece? O quê? Jiraiya inclinou-se para trás dramaticamente, depois para frente e encarou Yami com os olhos arregalados. Você nem sabe quem eu sou? Como eu poderia não gostar? Você é só um velho tarado, não é? Seu pirralho. Escuta aqui. Bang. Um sapo gigante surgiu em uma nuvem de fumaça. De pé sobre suas costas, Jiraiya assumiu uma pose exagerada e extravagante. Norte, sul, leste e oeste. Eu sou um encantador de sapos de juba branca e um dos lendários Sunny, que nem mesmo seres celestiais conseguem derrotar. Eu sou ninguém menos que o mestre Jiraiya. E aí? Entendeu agora? Jiraiya cruzou os braços orgulhosamente, esperando que Yami demonstrasse sua admiração e espanto. Yami olhou em volta lentamente como se estivesse pensando. Quando Jiraiya já estava ficando impaciente, Yami finalmente perguntou. Você é o Jiraiya que escreveu A História do Ninja Incrivelmente Corajoso. Você conhece aquele livro? O peito de Jiraiya estufou ainda mais. Ele tentou parecer modesto, mas não conseguiu esconder a arrogância em seu tom de voz. Essa minha humilde obra. Eu não imaginava que uma criança da sua idade entenderia uma história tão profunda. Estou muito otimista em relação a você. Você tem um potencial enorme para conquistar fãs. Quem é seu fã? Perguntou Yami irritado. Só leio quando estou com insônia. Adormeço em menos de 1 minuto. Nem me lembro do que se trata. Puh! Jiraiya cuspiu sangue e desabou sobre o sapo, sem conseguir se levantar. Capítulo 48. Para Jiraiya, escrever um livro é ainda mais sagrado do que ser um ninja. Após ser atacado por Yami, ele agora sentia vontade de morrer. Vamos embora, não se preocupe com esse velho tarado. Sim. Ignorando as travessuras de Jiraiya, Yami deixou Yugal segurar sua mão e se preparou para partir. Espere 1 minuto. Jiraiya, que estava deitado no chão fingindo-se de morto, de repente agarrou o tornozelo de Yami e disse incrédulo. Seu pirralho, você é mesmo tão cruel? Eu sou um Sunny lendário. Você não tem medo de que eu lhe dê uma lição? E daí? Respondeu Yami indiferente. Não havia um Sunny na vila antes? Meu avô não o expulsou? Se você espiar o banheiro feminino de novo, vou denunciá-lo à polícia e deixar aqueles caras de olhos vermelhos virem te pegar. Jiraiya ficou em silêncio. Seja pela arrogância de expulsar Orochimaru ou pela ameaça infantil de chamar a polícia, ele nem sabia como reagir. Garoto, Orochimaru é meu amigo. Você disse na minha frente que Danzou o expulsou. Você não tem medo de que eu fique bravo? Jiraiya levantou-se lentamente, abandonando sua habitual atitude preguiçosa e despreocupada. Uma poderosa pressão, pertencente ao lendário Sunny, emanava de seu corpo. Yugal, que estava ao lado de Yami, não conseguiu suportá-la. Com um gemido abafado, ela cambaleou para trás alguns passos antes de finalmente recuperar o controle do próprio corpo. Meu avô fez algo errado? Perguntou Yami calmamente, completamente impassível, enquanto olhava diretamente para Jiraiya. Seu amigo fez mal às pessoas da aldeia, por isso foi expulso. Em vez de culpá-lo, você vem atrás do meu avô? É assim que os adultos agem? Jiraiya ficou estupefato. A raiva que acabará de surgir dentro dele foi dissipada por essa linha de questionamento. Isso mesmo. Mesmo que Danzou tenha traído Orochimaru para atingir seus próprios objetivos, pelo menos nesse aspecto ele não fez nada de errado. O culpado foi Orochimaru. Ha. Jiraiya de repente caiu na gargalhada e voltou ao seu jeito brincalhão de sempre. Seu avô é Danzou? Então você deve ser Shimura Yami, certo? O velho me falou de você. O gênio que esmagou o clã Uchiha e ainda se atreve a chamar o terceiro Hokage de velho Saru na cara dele. Nada mal, gostei de você. Sim, sou eu.
Yami assentiu levemente, mas no fundo começou a se sentir inquieto. Ele tinha a intuição de que Jiraiya viera até ali especificamente por causa dele. Jiraiya desfez a técnica de invocação, enviando o sapo de volta ao Monte Myoboku. Em seguida colocou uma mão grande na cabeça de Yami e a esfregou com força. Yami tentou se esquivar, mas não foi rápido o suficiente e só pôde aceitar a derrota em silêncio. Garoto, você tem razão. Danzou não fez nada de errado. A culpa foi minha e de Orochimaru. O olhar de Jiraiya tornou-se sério. Com certeza o pegarei e o farei perceber seus erros. Então você ainda vai espiar o banheiro feminino? Claro que não. Jiraiya acenou com a mão, mas logo em seguida sua expressão se transformou em um sorriso descarado. Hehe, todos na vila são como família. Qual o problema em dar uma espiadinha? Enquanto falava, batia os pés com força no chão. O som de seus tamancos de madeira ressoava, e uma nuvem de fumaça irrompeu sob seus pés. Quando a fumaça se dissipou, Jiraiya havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Yami ouviu um sinal do sistema em sua mente. É o anfitrião e Jiraiya desenvolveram um laço de admiração. Recompensa, talento especial, afinidade com as artes sábias, primária. Muito bom. Artes sábias é um poder de nível superior. De certa forma, é a energia do nível dos 6 caminhos. Mas o talento de Jiraiya no modo sábio não era tão grande assim. Mesmo após décadas de treinamento, ele ainda precisava da ajuda dos 2 grandes sapos sábios para acessar todo o seu poder. Diferentemente de Hashirama ou do futuro Naruto, que conseguiam ativar o modo sábio com um simples estalar de dedos. O humor de Yami melhorou imediatamente. Ufa! Ele finalmente foi embora. Yugal soltou um suspiro de alívio e olhou para Yami com um medo persistente. Você foi realmente corajoso agora. Você realmente ousou responder ao Lorde Jiraiya desse jeito. E daí? Os 2 retomaram a caminhada em direção à residência Shimura. Meu avô é Danzou. Quem em Konoha se atreve a me intimidar? Lorde Jiraiya não tem medo do ancião Danzou, mas ele tem medo do terceiro Hokage. E o terceiro Hokage não permite que ele me intimide. Caso contrário, meu avô fecharia a porta na cara dele. Edifício Hokage. Após um longo dia de tarefas exaustivas, Hiruzen arrastou seu corpo cansado para fora do escritório e caminhou lentamente para casa. Ao ouvir os uivos fantasmagóricos vindos de dentro, ele imediatamente soube o que estava acontecendo. Ele empurrou a porta com uma carranca, e com certeza lá estava Jiraiya sentado na sala de estar, bebendo. Droga! Essa era a bebida que ele mais apreciava. Seu desgraçado. Hiruzen moveu-se com a velocidade de um Kage, arrancou a garrafa da mão de Jiraiya e olhou para as garrafas vazias no chão, com o coração apertado de dor. Este foi um vinho de excelente safra que venho colecionando há mais de 10 anos. Não seja tão mesquinho, velho. Jiraiya sorriu embriagado, passando o braço pelo ombro de Hiruzen. Eu te ajudei a concluir uma missão hoje. Não seria justo beber um pouco como recompensa? Missão? Hiruzen ficou surpreso, mas logo entendeu. Você contatou Yami? Sim, acabei de voltar. Aproveitando a distração de Hiruzen, Jiraiya pegou a garrafa de volta e tomou outro gole. Aquele garoto não é ruim. Realmente não é ruim. O que ele tem de tão bom? Perguntou Hiruzen intrigado. Era raro Jiraiya elogiar alguém daquela forma. O simples fato de ele considerar todos na aldeia como seu próprio povo. Isso não basta? Hiruzen franziu a testa. O que aconteceu? Conte-me tudo desde o início. Jiraiya não teve escolha a não ser recontar os eventos de forma resumida, convenientemente omitindo a parte em que Yami usou seu livro como um auxílio hipnótico para dormir. Quanto mais Hiruzen ouvia, mais seu sorriso se alargava, e as rugas em seu rosto se fechavam. Bom garoto. Isso mesmo. Ele é neto de Danzou. Mesmo que seus métodos sejam diferentes, ele ainda tem Konoha em seu coração. Um peso saiu de seu coração, e Hiruzen se sentiu mais à vontade. Ele pegou a garrafa de volta das mãos de Jiraiya e se serviu de um copo. O quê? Você pretende tomá-lo como discípulo agora? Jiraiya hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Esquece. Ele é um carinha interessante, mas não combina com o meu estilo. Além disso, Danzou não concordaria. Não quero lidar com aquele velho. Bem, a decisão é sua. Hiruzen não insistiu no assunto, mas começou a pensar em quando poderia tentar convencer Yami a participar. Afinal, Hyuga Izashi não é exatamente um de nós, e sua força não é suficiente. Capítulo 49. Hiruzen se sentia mais à vontade em relação a Yami, mas o que ele acreditava ser seu próprio povo, não era necessariamente o mesmo que Yami considerava seu próprio povo. Na visão de Yami, seu próprio povo, eram aqueles que permaneciam firmemente ao seu lado, independentemente do que acontecesse. Não havia conflito de interesses com os moradores da vila naquele momento, mas poderia haver no futuro. Se eles não escolhessem o lado dele, naturalmente se tornariam inimigos. Ao retornar para casa, Yami copiou a fórmula do banho medicinal e entregou-a a Yugal. Vá à farmácia e compre as ervas você mesmo amanhã. Faça um banho de imersão uma vez por dia. O efeito diminuirá após cerca de 30 dias. Com prática, o volume dos seus chakras deverá dobrar. O motivo pelo qual seu chakra podia dobrar era porque o de Yugal estava muito baixo. Segundo a estimativa de Yami, ela tinha o equivalente a apenas 3 chakras de um Chunin padrão. Yugal memorizou cuidadosamente as ervas, suas quantidades e o método de preparo escritos no bilhete. Depois de recitá-lo algumas vezes, ela rasgou o bilhete em pedaços bem na frente de Yami. Yami-kun, fique tranquilo. Não contarei a receita deste banho medicinal para ninguém. Yami sorriu, mas não disse nada. Ele se sentia bastante satisfeito por dentro. A terceira etapa do vínculo foi suficiente para comprovar a sinceridade de Yugal, mas foi sua atitude que realmente se destacou. A noite transcorreu sem incidentes.
No fim de semana, Yami passou quase o dia inteiro com Izumi, brincando de manhã e treinando à tarde. Em apenas 2 dias, com o efeito acelerador de Izumi, ele inicialmente dominou o uso do olho da mente do Kagura e também aprendeu 2 técnicas de liberação de água. Enquanto isso, Yugal seguiu as instruções de Yami e preparou o banho medicinal. Todas as manhãs, ela tomava banho de imersão por 1 hora, depois ia para o campo de treinamento para esgotar seu chakra usando ninjutsu, seguido pelo refinamento de chakra, e repetia o ciclo. Em apenas 2 dias, ela já sentia que seu chakra havia aumentado significativamente e sua força física também havia melhorado. Essas mudanças deixaram Yugal genuinamente feliz. No terceiro dia, já era segunda-feira. Após seu banho medicinal matinal, Yugal não foi para o campo de treinamento. Em vez disso, vestiu um vestido de chiffon e foi ao mercado comprar ingredientes. Hoje era o dia em que ela havia convidado Yami para almoçar em sua casa. Yugal sentia que, com suas habilidades atuais, não havia muito que ela pudesse fazer para ajudar Yami. Então ela se concentrou em pequenas coisas, como preparar refeições para ele. Ela levou essa preparação muito a sério e fez questão de comprar carne e asas de frango, os pratos favoritos de Yami. Após retornar para casa, ela começou a trabalhar. Quando a comida estava quase pronta, Yami chegou. A residência dos Uzuki era uma casa de 2 andares com um pequeno pátio. Embora não fosse grande, era mais do que suficiente para Yugal, que agora morava sozinho. Na verdade, muitos ninjas ainda moravam em prédios de apartamentos. Os terrenos em Konoha não eram baratos, e todos os melhores lugares já haviam sido adquiridos há muito tempo por aqueles que possuíam ações originais do clã. Só mais 10 minutos e as asas de frango estarão prontas. Yugal olhou para Yami, que estava olhando ao redor da sala de estar, e disse em tom gentil: "Sente-se um pouco na sala de estar. Há alguns petiscos na mesa de centro." Yami murmurou um sinal de concordância, depois virou-se e fez beicinho. Aquele tom, como se ela estivesse tentando acalmar uma criança. Ele já era criança, então estava tudo bem. Assim que Yami abriu um pacote de batatas fritas para começar a comer, houve outra batida na porta. "Yami, você pode verificar quem é?" Yugal estava ocupado com os pratos frios e teve que gritar da cozinha. Yami abriu a porta e tanto ele quanto a pessoa do outro lado ficaram surpresos. "Kurenai? Yami?" 10 minutos depois, a mesa de jantar estava repleta de uma refeição suntuosa. Os 3 sentaram-se à mesa e o ambiente ficou um pouco constrangedor. No fim, foi Kurenai quem quebrou o silêncio primeiro. Ela olhou para Yugal com um pouco de ressentimento. "Yugal, onde você esteve nesses últimos dias? Vim te visitar 3 vezes, mas você não estava em casa em nenhuma delas." Yami bufou, claramente descontente. "Você só veio procurar Yugal, não a mim?" Kurenai balançou a cabeça freneticamente. "Os guardas da sua residência Shimura têm atitudes horríveis. Fui lá uma vez e nunca mais voltei." Yami franziu ligeiramente a testa. "Você apareceu por aqui? Aqueles guardas nem me avisaram. Inúteis. Nem sequer conseguem vigiar um portão direito. Merecem ser punidos." "Isso não é importante." Kurenai mudou de assunto, fixando o olhar em Yugal, que agora parecia um pouco desconfortável. Desconfiada, ela perguntou: "Por que o Yami está almoçando na sua casa? Por que você o convidou e não a mim?" Havia um toque de ressentimento no final. Por que era assim? Elas eram claramente boas irmãs, melhores amigas, mas Yugal só convidou Yami para uma refeição. Yugal hesitou sem saber o que dizer, mas Yami se pronunciou primeiro. "Yugal tem treinado esgrima comigo nos últimos dias, ao contrário de você, que só sabe brincar. Quanto a hoje, as pessoas tinham diferentes níveis de vínculo. O vínculo de Kurenai estava apenas no primeiro estágio, então ela naturalmente não poderia saber sobre o banho medicinal. Yami simplesmente usou o treinamento como desculpa." "O quê?" Kurenai olhou para Yami em choque, seus lábios rosados se entreabrindo em um surpreso. Vocês 2 estavam treinando juntos? E não me levaram com vocês?" Yugal até me ofereceu um jantar completo no Yakiniku, acrescentou Yami, dando mais um golpe duro. Se Kurenai fosse do clã Uchiha, provavelmente despertaria seu Sharingan por puro sofrimento emocional. Nesse ponto, o que mais Yugal poderia dizer? Ela só conseguiu suspirar e dizer: "Vamos comer primeiro." Com isso, ela habilmente pegou uma asa de frango e 2 fatias de carne e as colocou na tigela de Yami. Ela até empurrou o guardanapo para a frente dele para que ele pudesse usá-lo a qualquer momento. Observando a cena com um olhar vago, um pensamento estranho repentinamente passou pela mente de Kurenai. É claramente um filme sobre 3 pessoas, mas de alguma forma me sinto como um personagem secundário. Capítulo 50. Após a refeição, Kurenai insistiu veementemente em se juntar à equipe de treinamento de 2 pessoas. "Você não treina esgrima, então qual é o sentido de vir junto?" "É uma perda de tempo", disse Yami, confuso. Kurenai argumentou: "Eu posso treinar genjutsu." "Yami, sua força mental é tão grande, você pode ser meu parceiro de treino." Yami olhou para ela com desdém. "Você só quer se aproveitar de mim de graça, não é?" Yugal, que estava bebendo água, cuspiu tudo. Por sorte, não havia ninguém sentado em frente a ela, caso contrário, teria sido um desastre. "Yami, esse tipo de conversa suja, onde você aprendeu isso?" Ela imediatamente pensou em 2 suspeitos, Ezashi e Jiraiya. Aqueles 2 velhos tarados devem ter corrompido o adorável Yami. "Então, o que você quer? Na pior das hipóteses eu te levo para comer churrasco uma vez por semana." Kurenai corou, rangendo os dentes ao fazer a promessa. "Por mais gostosa que seja uma coisa, você vai enjoar se comer todo dia." Yami balançou a cabeça levemente. Com Yugal já ali, e Ezashi ainda sendo um otário, se Kurenai se juntasse a ele, ele basicamente poderia morar em uma churrascaria. "O que você quer então?" "Você cozinha tão bem quanto o Yugal?" perguntou Yami. O rosto de Kurenai empalideceu. Ela se virou envergonhada e irritada ao mesmo tempo. "Não, mas é comestível. Eu como isso há anos e nunca fui parar no hospital."
Ela já tinha visto a comida de Kurenai antes. Não era pior do que a dos restaurantes da vila, e tinha um toque caseiro e aconchegante. Se não estivesse envergonhada, teria até pago para Yugal cozinhar para ela por um longo período. Yami e Yugal franziram a testa. O que você quer dizer com não ter acabado no hospital? Você se orgulha disso? Yami começou a contar nos dedos, reclamando. Sua comida não é tão boa quanto a da Yugal, você não precisa limpar e não é tão gentil quanto ela. Então por que eu deveria te ajudar? Ai! Kurenai gritou e avançou para cima dele. Seu pirralho, vou lutar com você. O anfitrião e Kurenai alcançaram o segundo estágio do laço de rivalidade. Recompensa, Genjutsu, morte ligada à árvore. Após o caos, Yami ainda concordou em deixar Kurenai se juntar a ele e à equipe de treinamento de Yugal. O motivo? Durante a luta, ele descobriu que a força de Kurenai era perfeita para massagens. Além disso, ele havia adquirido recentemente o talento de Shizui para Genjutsu, então Kurenai poderia servir como parceira de treino. Os dois fizeram um acordo, 2 massagens por semana. No entanto, Yami não compartilhou a fórmula do banho medicinal. O relacionamento deles ainda não havia chegado a esse nível. Nos dias seguintes, Yami viveu uma rotina de trabalho das 9 às 5, saindo para treinar às 9 da manhã e buscando Izumi na escola às 5 da tarde. Nada mudou até o término do período de 7 dias, quando Isashi retornou ao seu posto, em frente ao prédio do Okage. Isashi viu Yami se aproximando com 2 garotas e revirou os olhos dramaticamente, sem se importar com quem estivesse vendo. Você é realmente cruel. Estava torcendo para que eu não sobrevivesse? Você chegou a dedurar meu irmão sobre o incidente no Distrito Vermelho. Isashi falou com profundo ressentimento. Suas pernas ainda estavam envoltas em bandagens e gesso. Claro, a maior parte daquilo era para inglês ver, para impressionar seu irmão Yashi. Na realidade, os ferimentos leves poderiam ter sido tratados no hospital de Konoha. Só estou dando uma pequena lição ao professor Isashi, respondeu Yami com um sorriso radiante. Meu pai sempre dizia, as pessoas não podem ensinar umas às outras, mas as coisas podem. Esse é o futuro. Isashi saboreou as palavras e, em seguida, assentiu com admiração. Como era de se esperar do ancião Danzou. Ele realmente fala por meio de provérbios. Yami murmurou para si mesmo. Quantas vezes eu já tive que elogiar aquele velho? Ele estava se matando de trabalhar para melhorar a reputação de Danzou. Após algumas brincadeiras, Isashi conduziu os 3 para dentro para escolherem uma missão. Yugal disse baixinho, Isashi-sensei, gostaríamos de aceitar missões perto da vila, para que ainda tenhamos tempo para treinar. Também não queremos aceitá-las com muita frequência. Tudo bem para nós? Este era um plano que os 3 haviam concordado. O objetivo de aceitar missões era simplesmente acumular experiência e oportunidades práticas de combate. Eles estavam em um período de rápido crescimento, então seria um desperdício gastar muito tempo em missões. Desde que cumprissem os requisitos mínimos da aldeia, isso bastava. Isashi assentiu sem hesitar. Certo. Após cada missão, tiraremos 3 dias de folga. Vamos também evitar missões de escolta ou guarda que consomem muito tempo. Obrigado, Isashi-sensei. Yugal e Kurenai sorriram agradecidos. Mais uma semana passou num piscar de olhos. Durante esse tempo, a equipe de Isashi realizou apenas 2 missões. Eliminar um ninja renegado e capturar um caçador de recompensas de Kankinso. Ambas foram concluídas sem problemas. O restante do tempo foi gasto treinando na aldeia. Graças ao aumento substancial de força física e chakra, a dança da lua crescente de Yugal havia melhorado significativamente. Após usar os clones das sombras, nem mesmo Yami conseguia distinguir qual era o corpo verdadeiro e qual era o atacante principal, restando-lhe apenas usar força bruta para contra-atacar. Embora essa técnica de espada tenha recebido o nome do estilo Konoha, ela não era a esgrima típica de Konoha vista em todos os lugares. Na verdade, era uma técnica de rankia criada por Senju Tobirama. Definitivamente possuía características únicas, mas suas falhas também eram óbvias. A técnica dependia de artimanhas e sua letalidade real dependia do nível do usuário. O que Yugal precisava agora era de uma técnica de espada com maior poder de ataque. Após descobrir que ela possuía os atributos de fogo e relâmpago, Yami sugeriu que ela começasse com a transformação da natureza do chakra e tentasse infundir chakra em sua lâmina para aumentar seu poder. Yugal descobriu uma nova direção e começou a praticar com entusiasmo. Mas Kurenai estava sofrendo. Ela tinha visto Yami evoluir de uma novata em Genjutsu para alguém quase no mesmo nível que ela em apenas alguns dias. Ela sempre achou que era uma rara prodígio do Genjutsu na vila, mas comparada com Yami, ela não era nada. Felizmente, ela não era do tipo que se deixava abater facilmente por contratempos. Após um breve período de desânimo, ela reacendeu seu espírito de luta. Mesmo que eventualmente fosse superada, ela esperava que esse momento chegasse mais tarde. Do contrário, seria muito constrangedor. Num piscar de olhos, já era dia 14 do mês. Naquela noite, Yami ficou de pé no parapeito da janela, olhando para a terra da água. Shizui-senpai, não me decepcione. Caso contrário, eu realmente matarei o Uchiha Itachi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.